Passando então ao segundo parágrafo, né, vai ser esse e mais outro que eu vou querer analisar, né? Então, começando a fazer essa filosofia, né, ou continuando desse pequeno começo, Hegel vai nos dizer, inicialmente, a filosofia pode determinar-se, em geral, como consideração pensante dos objetos, né? Em geral, estabelecer o que a filosofia é, na filosofia, um problema filosófico, né? E é um problema muito difícil, porque você tem várias visões filosóficas a respeito do mundo, e com isso, várias concepções de filosofia, né? E como é que você discute se uma concepção é verdadeira ou não, né? Se fosse um dado científico, se você tivesse afirmando, por exemplo, que quando você solta um objeto ele cai, você pode ir aos objetos, né, e ver se isso de fato acontece, pelo menos, né, inicialmente. Mas quando se trata da definição de um termo, como por exemplo filosofia, não há experimento que vá mostrar aquela que aquela seria a definição correta, né, do termo. Então, a filosofia tem isso, né, que eu gosto de chamar de liberdade filosófica, né, onde há essa autoprodução, né, em termos dos próprios princípios que estão em jogo, né, e que estão sendo analisados, que as outras formas de pensar em geral não têm, né, as outras ciências não têm. Essa frase do Hegel, para mim, ela é muito feliz, porque ela permite a gente já começar a pensar sobre o que é a filosofia. No mínimo, ela é uma consideração pensante dos objetos. A gente só faz filosofia se a gente começa a pensar sobre o mundo, começa a se questionar sobre o mundo, sobre as coisas, né? E não só se questionar, porque alguns colocam que filosofia seria esse exercício do questionamento, mas para Hegel, enquanto a gente quer de fato conhecer e não só ficar nessa parte inicial, o questionar é parte essencial da filosofia, mas é preciso ir além, é preciso entrar nas respostas e discutir as respostas e caminhar no sentido de se chegar a algo, né? Principalmente a compreensão de quem é o homem, do que é o mundo, do que é o todo, né, da natureza e etc. Né? Então, fazer filosofia é também esse conteúdo e não apenas o questionamento. Então, a filosofia é, pelo menos, consideração pensante dos objetos. Né? Hegel, então, continua comentando sobre isso. Ele diz: se é correto, e será bem correto, que o homem se distingue dos animais pelo pensar, né? Tudo o que é humano porque isso é porque se efetua por meio do pensar, né? Então, isso caracterizaria o humano, né? Então, por exemplo, é só por meio desse pensar que o ser humano tem direito, discute o direito, tem religiosidade, discute a religiosidade, tem expressões artísticas, obras de arte, né? Instituições, né? Políticas. Então, ou seja, é por meio desse pensar que é algo mais característico do ser humano. Né? Então, num certo sentido, essa consideração pensante dos objetos, num certo sentido, seria como se somente os homens, né, fazem filosofia, né? Eu costumo brincar com meus estudantes, né, de que você, para o seu cachorro, é só um cachorrão, né? Um grande cachorro. Ele não vai falar assim, ó, lá vai meu dono agora ler a Crítica da Razão Pura do Kant, né? Aonde será que ele vai continuar concordando com Kant, né? É, não, para ele você é como ele, é um cachorrão, para o seu gato você é um outro gato. Ele te acha um gato meio estranho, porque você faz umas coisas meio estranhas, né? Leva uma vida muito estressada, mas, então, num certo sentido, filosofia mesmo, estrito senso, é feita a partir do pensar, e num certo sentido o homem seria caracterizado pelo pensar, já que um também dos objetos que a gente quer pensar é o que seria o ser humano, né? Mas ele não vai ficar só nisso, né? Isso é só uma introdução para que a gente comece a entender um pouco sobre a filosofia e onde ele começa a introduzir essa noção de pensar, né, que eu digo que é o que vai permitir fundamentar todo o desenvolvimento da Enciclopédia das Ciências Filosóficas e todo o seu conteúdo. Né? Ele vai continuar então. Porém, enquanto a filosofia é um modo peculiar de pensar, um modo específico, uma maneira pela qual o pensar se torna conhecer e conhecer conceituante, seu pensar terá também uma diversidade em relação ao pensar ativo em tudo que é humano, né? E mesmo que efetua a humanidade do humano. Então, o pensar, como a gente viu, está em várias esferas, ou pode-se dizer em todas as esferas do homem, né?
né, no direito, no dia a dia, a gente pensa o que vai fazer no dia, a gente se planeja, a gente pensa naquilo que quer, no como realizar, né, e etc. Né? Tudo que é humano, como ele está dizendo, seria caracterizado por esse pensar, até mesmo a humanidade no sentido até dos direitos, da eticidade, né, daquilo que é humano, né, do ser humano. Né? Ok, então se tudo é pensar, num certo sentido, qual é a diferença com a filosofia? De que a filosofia vai ser o pensar exercido de uma forma mais característica, que é a busca pelo conhecer, e mais, por um conhecer conceituante, não só com um saber fazer, não só com uma relação com aquele objeto, mas também refletindo, pensando sobre aquilo, né, transformando aquilo em pensamentos, vamos assim dizer, compreendendo aquilo em termos de pensamento, principalmente em termos conceituais. Né? Ele vai dizer, então, que existe essa diversidade, né, como ele salienta, mas que é, né, tanto como é idêntico a esse pensar. E diz, em si, só existe um pensar. Então, teria só um pensar, apesar dessa diversidade, e tudo isso seria manifestações, formas desse único pensar. Né? Ah, bom, veja que ele coloca em si, então, ou seja, é preciso a gente explicitar qual seria esse único pensar. A gente está justamente investigando o que seria ele, né? Aí, aqui já ocorre né, um certo estranhamento, né? Principalmente para aqueles que pensam, não, mas tem vários pensamentos, tem várias filosofias. Como assim um pensar? Tem várias formas de pensar, várias filosofias, né? Então, não é um único pensar. Alguns vão dizer mais, o pensar depende da cultura que você está inserido, né? Depende de onde você nasceu, da sua vida. Então, você tem vários pensares, não tem um único pensar, né? Bom, vejam que a partir daí tem dois pontos que a gente pode colocar. Primeiro, bom, antes de mais nada, a dificuldade de não ter vocês aqui para a gente poder conversar de fato isso e aprofundar, mas eu posso trazer dois elementos aqui para que vocês reflitam. Né? O primeiro é que toda compreensão do mundo é um pensamento sobre o mundo, toda filosofia do mundo é um pensamento sobre o mundo. Então, quando você me diz, por exemplo, não, mas a natureza, aí eu me pergunto, né, que natureza será que ele está enxergando? Porque, vamos assim dizer, um físico vê a natureza de uma forma, o biólogo vê a natureza de outra forma, alguém que nunca lidou diretamente com a natureza vê de outra maneira. Então, quando a gente fala da natureza, a gente fala em relação ao conhecimento que a gente tem dessa natureza e não dela própria, porque a gente não tem a verdade absoluta, ela não se apresenta aquilo que ela é e pronto, a gente não precisa nem discutir. Se fosse assim, não teria visões, não teria por que discutir, né? Não teria por que conversar, por que debater, porque teria uma única visão daquilo que a natureza apresenta para todo mundo. Às vezes a gente pensa que é assim, né, que aquilo é, vamos dizer, óbvio para todo mundo, e quando a gente começa a conversar, a gente percebe que não, que é a nossa visão daquilo. Então, toda a filosofia é uma forma de pensar sobre o mundo. Né? Então, nesse sentido, ela ainda é uma consideração pensante, é uma forma de pensar. Né? Portanto, tanto é uma consideração pensante como estaria nessa unidade do pensar. E mais, se a gente pode, então, conversar, se a gente pode pensar os elementos de tal forma a formar uma ideia daquilo, isso vai mostrando a existência desse único pensar. Né? Bom, tem uma outra questão, além dessa, de que seria uma forma de pensar, a gente pode pensar assim, tá, mas e coisas como intuição, sentimento, representação, isso não é pensamento. Mas, veja, a gente só reconhece novamente o que é intuição, o que é a representação, quando a gente conhece aquilo, quando a gente reflete, quando aquilo se torna pensamento. Existe, Hegel vai dizer mais à frente que pela reflexão a gente vai conhecendo a verdadeira natureza do objeto. Então, essa reflexão vai fazendo com que a gente entenda aquilo que o objeto já era, que a gente não percebia. Então, na verdade, essa noção de pensar que o Hegel está colocando aqui envolve que intuição é parte desse pensar, sentimento é parte desse pensar, representação é parte de pensar, mas a gente não reconhece num primeiro momento como esse pensar. A gente opõe o pensar a todas essas coisas, né? É, e como Hegel vai dizer, né, essa diferença está ligada ao fato que o conteúdo humano da consciência
fundado graças ao pensar, porque em si só existe um único pensar, que é esse que a gente está tentando descobrir, essa verdade das coisas que a gente está tentando descobrir. Esse conteúdo não aparece primeiro na forma de pensamento, não aparece, mas na medida em que a gente pensar sobre ele, ele se expor, a gente chegar naquela verdade pelo pensamento, a gente vai ver que ele é um pensamento que se expressou aquele elemento, né? Mas aparece como sentimento, intuição, representação, formas a serem diferenciadas do pensar enquanto uma forma, mas sem a gente perceber que, no final das contas, o pensar, para nós, quer dizer, o próprio que é aquilo, quando uma coisa é sentir aquilo, outra coisa é entender o que aquele sentimento tem para você. Na medida em que você o correlaciona com as outras coisas, você está tomando consciência, você está vendo esse pensar, né? Você está chegando a esse pensar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o homem, sobre a vida. Então você está caminhando na direção da filosofia como esse pensar único, né? Tá bom. Você pode me dizer assim, tá, mas isso é só sua forma de pensar. Isso daí não é pensar. Não faz sentido que isso é pensar. Então veja. E você pode ainda me dizer, a intuição, o sentimento é algo genuíno, que é verdadeiro, tá ali. E o pensamento não tem nada a ver com isso, né? É uma outra coisa. Tá, mas veja, se isso é a minha forma de pensar, eu posso dizer a mesma coisa para você. Isso é a sua forma de pensar. E enquanto tal, é pensamento, porque você não nasceu sabendo o que é, por exemplo, uma queimadura. Você só vai entender que aquela dor associada à queimadura veio pelo fogo e é uma queimadura, ou pelo calor, quando você compreendeu o que é calor, o que é fogo, quando você pensar sobre aquilo, né? Então, essa consciência é exigida. Então, o que você está me expondo é, no final das contas, um pensar. E aí, como é que a gente vai decidir qual pensar que está correto, né? O que a gente vai ver é que todos eles, como pensar, né, eles têm a sua verdade, eles são a expressão dessa grande verdade. Então, é um lado de ver essa grande verdade, portanto, eles têm a sua verdade. Então, tudo aquilo, até mesmo toda opinião, tem o seu elemento de verdade. O dever da filosofia é justamente encontrar uma visão de realidade no qual essas outras filosofias sejam visões parciais desse único objeto. Porque senão eu tenho a minha visão do mundo, você tem a sua, uma exclui a outra. Mas se existe uma única realidade que a gente faz parte, que se expõe, eu estou vendo uma parte, você está vendo outra, e a gente precisa chegar nessa visão que faz a síntese, que é a superação, né? Hegel tem um termo para isso em alemão que é Aufhebung, né? Que é a superação, que ao mesmo tempo supera essas visões, mas conserva elas como vendo essa parte do todo. Então, a filosofia, enquanto é um pensar, uma ciência que quer conhecer o todo, tem que conseguir conciliar essas diversas visões filosóficas, né? Isso é uma particularidade da filosofia hegeliana que é muito interessante e que vai fazer com que o próprio Hegel veja a filosofia, veja os filósofos anteriores a ele como justamente tendo expondo partes dessa filosofia, né? Ela vai ser o que a gente chama tecnicamente de metafilosofia, uma filosofia de filosofias. Mas não só metafilosofia sem ter uma relação com a realidade, a gente vai ver isso logo a seguir, mas uma filosofia que tem uma certa relação, né, com a efetividade, né? Então, que não é só mero entender essas filosofias, mas tem que ser uma filosofia que explique, que entenda, que veja todas essas filosofias, né, como um sistema, né? Então, de qualquer maneira, é esse sistema que é a expressão desse único pensar, né, que está sendo posto aqui. Se você acha que não tem um único pensar, não tem nem motivo para você estar aqui, porque você está simplesmente vendo um outro pensar, você não tem até nem motivo para passar da forma com que você pensa hoje por uma nova, porque não é um único, foi aquele anterior, agora é um novo, então não tem um único pensar que a gente tem que descobrir, que a gente tem que conhecer, né? Bom, mas será então? Mas pensar é uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva, né? Então, eu queria trazer aqui, por fim, um último parágrafo que a gente vai discutir aqui, com algumas ideias, né? Que vai poder, então, fechar, pelo menos num primeiro momento, esse sentido geral do pensar, que é o parágrafo sexto, onde ele vai dizer: é igualmente importante que a filosofia esteja bem consciente de que seu conteúdo não é outro que o conteúdo originariamente produzido e produzindo-se, então produzindo-se aqui e agora, né? Então não é algo que passou, não, a gente está pensando sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a totalidade, né?
Então, isso que está se produzindo agora, então, esse conhecimento que está se produzindo agora, isso que a gente está vivendo agora, né? Então, esse conteúdo produzido originariamente no âmbito do espírito vivo. Para nós aqui isso vai ficar muito complicado de explicar, e eu não quero atropelar e trazer coisas novas lá da frente, eu quero discutir passo a passo os parágrafos mesmo aqui, depois no final eu volto falando um pouco sobre como eu entendo esse espírito vivo aqui, mas vamos deixar ele por enquanto e vamos interpretar o que está no próprio texto que vem a seguir. Ele fala assim, então, esse conteúdo originariamente produzido e produzindo-se e constituído em mundo, mundo externo e interno da consciência, né? E entenda que o conteúdo da filosofia é a efetividade. Então, primeiramente, então, qual é o objeto da filosofia? Tudo, tudo aquilo que você vivencia e, portanto, para você, tudo tanto as coisas mais fundamentais, como, por exemplo, Deus, ou mesmo todo, ou coisas como a natureza, o que é o ser humano, quanto também aquilo que é interior. Por exemplo, por que o homem tem complexos, se ele tem complexos, o que é a consciência humana, o que é isso que eu sinto, esses sentimentos que eu tenho, tudo, 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 né? Então, num certo sentido, tudo isso vai se apresentar como um fenômeno, como aparições, e Hegel é o primeiro na história da filosofia, pelo menos que eu conheço, mas pelo menos o que inaugura a corrente fenomenológica, né, que justamente vai ver essas vivências e organizações da vivência como tarefa da filosofia. Então, o que a filosofia tem que fazer? Entender essas vivências, né, entender essas vivências tanto interiores quanto exteriores, vamos dizer, tanto do mundo lá fora como aquilo que passa no nosso íntimo, né? Na nossa reflexão e etc. Então a gente vai caminhar no sentido disso que Hegel está chamando de efetividade, a gente deve caminhar. Hegel vai dizer, então, chamamos experiência a consciência mais próxima desse conteúdo que a gente acabou de dizer. Então, Erfahrung, que é a palavra alemão, é justamente a experiência, né, que é esse experienciar as coisas internamente, externamente. Então, isso, são as experiências que a gente vai estar tentando compreender, né? Ele vai dizer, uma consideração sensata do mundo já distingue o que, no vasto reino do ser aí exterior e interior, é só fenômeno, aparição, né? Erscheinung é o termo alemão, né? Então, é só fenômeno, é transitório e insignificante, né? E o que verdadeiramente merece o nome de efetividade. Então, por exemplo, eu posso ver agora aqui da minha janela uma luzinha que está piscando e teve aquele piscar dela e aquilo já foi. O que isso vai ser importante? Tinham vários outros piscar, porque aquele era o mais importante e não, agora já foi. Então, a filosofia não vai se perguntar por essas coisas que são mais passageiras, porque ela está se preocupando com aquilo que nos permite entender o mundo, em um certo sentido, com isso que é mais efetivo, né? Então, é de se entender minimamente que a filosofia está se perguntando sobre isso que é mais efetivo, que nos permite entender, organizar nossas experiências, né, como um todo, né, que permite compreender a vida, compreender a nós, seres humanos, né? Então, é essencial que a filosofia compreenda que essa efetividade é o seu conteúdo mais fundamental, sem, e claro, que na relação com esse próprio fenômeno, porque essa efetividade se define em função desses fenômenos, dessas experiências e vice-versa, ela organiza. Nós vamos nos centrar principalmente nessas razões que nos permitem compreender a vida, né, esses fenômenos, portanto, na efetividade. Mas é claro que a gente vai tratar também desses outros elementos, né, que são mais transitórios, mas fundamentalmente essa efetividade, sua relação com isso que é transitório, que para nós também é importante na filosofia, fundamentalmente, né? E ele continua então: enquanto a filosofia só difere segundo a forma de outro conscientizar-se desse único e idêntico conteúdo, então nós temos um único conteúdo aí, né? Que é esse mundo interno e externo da consciência, né? E a filosofia é uma forma de conscientizar-se dele, né? Mas é uma forma pensante, como a gente viu, que vai buscar compreender esse conteúdo da experiência, né? Ele nos diz que, enquanto tal, é necessária a sua concordância com a efetividade e a experiência. Então, é necessária a concordância da filosofia com a efetividade e a experiência, né?
E ele vai dizer, e mesmo essa concordância pode se considerar-se como a pedra de toque, né, onde você vai construir todo o seu sistema. Ela tem que partir dessa concordância com a efetividade e com a experiência, essa reflexão, né, a pedra de toque, onde você vai construir todo o seu sistema, né, vai construir todo o seu pensamento. Né? A filosofia é esse universal concreto que o Hegel diz, né? Pensando sobre essa nossa própria vida, essa nossa própria efetividade, essa nossa própria experiência. Então tem que haver essa concordância. Ele diz, ao menos exterior da verdade de uma filosofia, né? Quer dizer, qualquer filosofia deveria considerar sempre isso como o modo de se seguir e mais, faz com que a gente também julgue, vamos assim dizer, né, avalie as filosofias em função dessa concordância com a efetividade e com as experiências que ela tem. Uma filosofia que se aparente distante dessa efetividade, né, e dessas experiências, para nós vai ter menos valor do que uma que nos permita de fato compreender isso. Né? Então, a Hegel está colocando que isso também é fundamental na filosofia. Né? E ele continua: assim como é para se considerar como o fim último e supremo da ciência, né, da filosofia. Então, vejam, fim último e supremo, né? Está lá como telos, como a gente diz, como finalidade, aquilo que a gente está buscando, né? E é o supremo, é o máximo, está acima de todos, né? Esse fim, né? Então, o fim último e supremo da ciência, da filosofia, o suscitar pelo conhecimento dessa concordância, né? Da filosofia com a efetividade, com a experiência, né? A reconciliação da razão da razão consciente de si com a razão essente com a efetividade. Né? Então, vamos entender um pouco melhor esse finalzinho. Né? Primeiro, essa razão essente com a efetividade. Né? Essente é uma palavra, é um neologismo criado pelo tradutor, pelo Paulo Menezes, para expressar a palavra sein em alemão. Né? Mais ou menos assim, como você tem existir e existente, como aquilo que existe, que está existindo, você tem em alemão ser e sein, que é isso que está sendo. Né? Então, o essente quer dizer justamente isso que está sendo, né? Então, a razão que está sendo como a efetividade, né? Essente porque vem de essere, que é ser, do latim, então seria esse essere viria dar essente, né? Então, a razão que existe com a efetividade. Então, a filosofia tem que reconciliar essa razão que existe com a efetividade. O que é essa razão que existe com a efetividade? Significa essa razão que nos permite compreender o mundo, por exemplo, nas ciências hoje em dia, né? Então, a física explica, a gente vê aquela razão, né, acontecendo da lei de movimento de corpos, das forças físicas magnéticas, elétricas, que nos permitem entender o mundo, ou das leis biológicas, ou das leis químicas. Então, essa razão que está aí na efetividade, né? E a gente vai ter que reconciliar, então, se a gente quer fazer filosofia, né, como esse é o fim último e supremo da ciência, vai ter que reconciliar essa razão com uma razão consciente de si. E o que significa isso? Uma razão, um pensamento, né, que que se pensa a si próprio, que entende como ele é feito, como a gente está fazendo aqui. A gente não vem questionando o que é esse pensar, não vem questionando o que é filosofia, que ela é uma forma de pensar e que essa forma de pensar tem que ter uma demonstração no sentido de uma exposição sistemática que nos permita compreender aquilo. Então, esse pensar sobre si, que vai identificando a si próprio como um pensar, a gente vai tomando cada vez mais consciência do que é esse pensar. Em certo sentido, essa razão consciente de si, ou autoconsciente, que é outra forma de traduzir a palavra Selbstbewusstsein, né? Selbst, próprio, Bewusstsein, consciência. Né? É interessante que é Bewusstsein, consciente ser consciente, né? Ser consciente de si, ser autoconsciente, né? Então, essa é uma reconciliação na verdade, em poucas palavras, daquilo que você compreende de você com aquilo que você compreende do mundo, né? Da efetividade, né? De tal forma que exista uma única razão, um único compreender, uma única filosofia que veja essas duas coisas, né? Então, esse seria o fim último e supremo da ciência, ser uma única ciência, né, das coisas que se passam em você, das coisas que se passam no mundo, né, e ser, então, esse grande pensar. Então, então isso é que caracterizaria a ciência,
Então, portanto, a gente tem que, como a gente viu, conciliar as diversas outras formas de ver, diversas formas de outros pensares, as outras filosofias, e no sistema do Hegel, as outras filosofias que vieram anteriormente vai fazer parte dessa reflexão sobre o que é o mundo, sobre o que é o pensar, de tal forma que a filosofia dele seja o cume delas, que possa pensá-las como um sistema, né? E, portanto, essas seriam, então, as características desse pensar filosófico que começa, então, ao meu ver, o mínimo para que a gente comece a pensar o que é esse pensar. Na próxima aula eu vou dar algumas outras características dele, mas esse eu acho que são as mais fundamentais.